Esta é a Rádio Web Uniriter, onde você encontra informação, entretenimento e cultura. Está começando o programa literário Verso e Prosa, em sua 9ª edição. Produção e apresentação, Lenira Pereira. Supervisão, Roberto Belmonte e Gabriela Almeida. Operação de rádio, Emerson Garcia. Acompanhe o programa todos os sábados, às 20 horas, pela web rádio RD Uniriter, com reprise no domingo, no mesmo horário. Você pode baixar o aplicativo RD Uniriter e nos acompanhar também pelo YouTube. Boa noite, ouvintes! O racismo que existe, o racismo que não existe, o sim que não é, o sim, o não que é sim, e assim o Brasil ou não. É assim o Brasil ou não? Dessa vida nada se leva. Não sei por que você tem tanto orgulho assim. Você sempre me despreza. Sei que sou negro, mas ninguém vai rir de mim. Vê se entende, vê se ajuda. O meu caráter não está na minha cor. O que eu quero, não se iluda. Por Deus, eu juro, é conseguir o teu amor. E comigo no estúdio hoje, Clóvis Moacir Pereira Ortiz, mais conhecido por Ney Ortiz, ex-jogador de futebol, meia esquerda do Internacional, que jogou com Jajá, Caçapava e Falcão, teatrólogo, artista plástico, músico e produtor cultural, criador da Associação Cultural Raízes da África, situada na rua Frederico Etzberg, 824, bairro Nonoai, Porto Alegre. Há 20 anos, Ney vem trabalhando em defesa da cultura negra. Desde guri, sentiu a necessidade de se posicionar em relação à questão racial. No primeiro bloco, Ney vai nos falar sobre o poeta Oliveira Silveira e no segundo bloco, sobre o seu trabalho no Raízes da África e dizer seus versos aos ouvintes. Quem foi Oliveira Silveira, Ney Ortiz? Primeiro, eu agradecer o convite, Lenira, por estar participando desse teu programa num mês que é muito importante para nós que trabalhamos nessa questão da arte e da cultura brasileira e falar desse grande líder que foi o precursor, né, do 20 de novembro, que é o poeta Oliveira Silveira. Ele foi um pesquisador, um historiador e um dos idealizadores da transformação do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Oliveira Silveira nasceu em Rosário do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, em 1941, formado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em língua francesa e professor aposentado da rede pública. Ele vivia uma constante inquietação em relação à situação da população negra no Brasil. Estudioso do tema, tornou-se ativista fervoroso. Lutou pela inclusão do negro em diversos aspectos da sociedade. Dentre sua estratégia consta a publicação de artigos, reportagens, contos e crônicas. A participação da revista Edição teve uma grande importância na vida intelectual de Oliveira Silveira, pois essa constituiu-se em oportunidade para o ativista desenvolver seus trabalhos, que tinham por característica da abordagem de qualificação positiva da população negra, tendo por perspectiva dominante a valorização da cultura negra e seu protagonismo na história do Brasil, que é o que nós trabalhamos enquanto Raízes da África. A gente trabalha o negro enquanto protagonista de uma história, e não como vítima e não como escravizado, porque o negro não é escravo, ele foi escravizado. É totalmente diferente do que a gente vê no nosso livro de história. Ele teve uma vida política muito intensa. Ele foi pesquisador, historiador, poeta e um dos criadores do Grupo Palmares, de Porto Alegre. Um dos fundadores do MNU, Movimento Negro Unificado, integrante do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Em reconhecimento a seu trabalho, recebeu várias distinções, como a menção honrosa da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, pelo livro Banzo, Saudade Negra, em 1969. Medalha do Mérito Cruz e Souza, da Comissão Estadual para a celebração do centenário da morte de Cruz e Souza. Este é um pequeno
pequena biografia, um pequeno histórico do Oliveira Silveira, o qual eu tive o prazer de conhecer no antigo bar naval no Mercado Público, onde se reencontra até há pouco tempo alguns intelectuais negros, né? Quando era aquela coisa assim, muito povo. Hoje não mais, infelizmente. Ali era um ponto de encontro da intelectualidade negra, hoje não mais. E ali, quando eu estava fazendo, no ano 2000, eu estava fazendo a peça Lanceiros Negros, e, como sempre, Oliveira Silveira ia no Naval para comer um pastel e uma xícara, uma média de café com leite. E eu sempre gostei de um destilado, eu tomava uma barrolda. Né? E do outro lado tinha o ator Cimar Antunes. O Cimar Antunes, nosso grande ator negro, né? E eu precisava de uma pessoa para fazer esse protagonismo, né? Um lanceiro negro, porque todos nós sabemos que os lanceiros negros são heróis anônimos. Sim. Né? Então, são poucos que têm nome. No filme do Tabajara Rua, o Cimar fez o Sargento Caldeira. Foi o único que teve um nome. Uma projeção, né, de destaque. E dali começou essa nossa amizade. Eu fui diretor da Casa Turumari Quintana, a diretora administrativa, em 94, e ali eu comecei a amizade com Oliveira Silveira. Quando ele humildemente chegou lá para pegar uma sala para ensaiar o grupo Semba, que ele dirigia, né, integrado por algumas filhas e parentes, e eu não conhecia muito, não tinha noção do que era essa consciência negra, do que era a luta dele. Aí de lá para cá eu comecei a respeitar, comecei a estudar o pensamento dele, e hoje meus textos que eu faço, meu trabalho no teatro, principalmente, até música, é muito baseado no que ele escrevia, no que ele pensava, né? Então, é uma pessoa, assim, extremamente, hoje, assim, que tem uma visibilidade dentro da história negra no Rio Grande do Sul e também no Brasil. E tu chegaste a perceber, assim, qual a característica da obra dele? A característica da obra dele, ele era muito voltado para o homem do campo, o negro no campo, né? A valorização do negro no campo, da questão da mulher no campo. Tanto que tem um poema, assim, que é esse aqui é o trabalho dele, tem uma antologia poética, né? Que é Nega na Garupa, onde ele usa palavras que hoje foram absorvidas pelo vocabulário gaúcho. Por exemplo, tem a palavra matunga, marimbondo, candongas, mandinga, cacimba, quitutes, quibebe, sanga. Isso são tudo palavras de origem africana que foi introduzido no nosso vocabulário. Olha só, como é que é o negro na garupa? Vem na garupa do matungo, prenda de pele preta. Teu olhar marimbondo me picou bem no fundo. Contra tuas candongas não valeu nem mandinga. Quero beber agora na cacimba do teu beijo polpudo. Quero comer teus quitutes, quibebes e quitandas. E na beira de uma sanga, jeito do Rio do Congo, vamos juntar nossos dengues, muafos e catingas, unido pela canga de um amor profundo. Isso aqui, ó, é homenagem assim, à mulher negra do campo, onde ele usa a maioria das palavras da fala, do dialeto, né, africano. O próprio do trabalhador lá do campo. Isso, exatamente. Então, as pessoas quando falam assim, marimbondo, é uma palavra africana, candongas, mandinga, cacimba, né? Vou beber ali naquela cacimba, ali a água daquela cacimba também, né? Então, as pessoas muitas vezes não têm a noção da importância da obra dele, do vocabulário que ele introduziu, né? E a obra dele resgata isso aí. São vários poemas que resgatam essa questão do negro no campo, né? O negro na música, né? O negro no esporte. Através da poesia dele, ele deixa muito claro assim, esse protagonismo, que eu costumo dizer, porque as pessoas não veem o negro enquanto protagonista, eles veem o negro como muitas vezes como uma pessoa de um menor valor social dentro da sociedade. É uma negação, né, Lenira? Porque, e as pessoas dizem que não existe racismo, mas o racismo ele existe. E se tu negar isso, porque o Brasil nega isso aí, se tu nega isso aí, tu está colaborando para que esse racismo se perpetue. É como ele disse ali no nosso primeiro
É poema, eu gostei que tu abriu com esse poema aí que fala. Onde é que eu odeio o primeiro poema? Isso. Ele falou, existe ou não existe? Sim, exatamente. Aqui, ele fala. Se o racismo existe ou não existe no Brasil é a questão do poema, né? Sim. Então... E ele usa essa forma, assim muito leve, né, para desmistificar isso aí através da poesia, através Verdade. Né, da poesia, do poema, né, do texto, né, que é muito importante. Em relação assim aos demais escritores brasileiros, porque desde o romantismo, escritores brasileiros eles vêm abordando o tema do escravagismo, tá? Em relação a todos esses escritores que já passaram pelo romantismo, pelo modernismo, qual o diferencial que tu observa entre os escritos do Oliveira, Silveira e os demais? Olha só, é importante a tua pergunta aqui, ó. Eu li um livro do Cláudio Moreira Bento, que era um militar, né, que fala a participação do negro na sociedade do Rio Grande do Sul. E para mim foi uma surpresa, porque ele conseguiu colocar ali no texto dele algumas coisas que eu não sabia, ou então, que seja assim, a participação da mulher na Revolução Farroupilha, que eram índias, brancas e negras. Isso a história não conta. O tradicionalismo, o MTV, eu acho uma atitude covarde e absurda dele. Eles nunca colocaram. E eu já tive vários embates com ele, porque quando eu falo da peça Lanceiros Negros, eu não falo nos generais nem nos coronéis, porque para mim eles não foram heróis, eles foram traidores. Porque quando ocorreu o massacre de Porongo, no Cerro de Porongo, e em Pinheiro Machado, agora que é uma cidade, né? Eles foram traídos, né? Por ordem de Davi Canabarro. Então teve uma série de pessoas envolvidas na época que hoje são considerados heróis. E a Semana Farroupilha é uma farsa também. É uma farsa enorme. Porque se você for ver na Semana Farroupilha, os Galdério tudo piochado ali, com faca na cintura, bebendo desde manhã. Presta atenção que eu vou te falar. Isso aí causou uma polêmica quando me convidaram para fazer um trabalho para o IFAM, né? Eles queriam que eu cortasse. Não, se tu me der tempo eu falo mais ainda. Porque no carnaval que tiraram daqui, botaram lá no inferno, porque lá é o inferno, onde está lá no Porto Seco. E era uma pista que era para ser o desfile dos militares, era aqui do Semana Farroupilha, né? E foram só os negros para lá. Por quê? Porque muitas vezes os caras tomavam, ficavam meio alteradinho, então não poderia. Agora ali é bebida, é cachaça, faca, que até esfaqueiam as pessoas lá, porque estão lotados, né, senhor? Isso aí é hipocrisia, que as pessoas não querem reconhecer. Então, isso aí está tudo bem. E outra covardia que eu acho é essa questão assim dos índios. Eles ficam tomando chimarrão o tempo todo, levando com a coisa de chimarrão. E quem é que fez o chimarrão a erva? Foram os índios. Sim. Então eu cobro muito da cultura. Os criadores, né? Isso. Um dos criadores não foi eles que criaram. Foram os criadores da... Então isso aí é revoltante. Da erva, negação, né? Essa negação. E eu falo isso com propriedade porque eu sou afro-indígena. Meu pai, um índio guarani, e a minha mãe, filha de escravo, nas fazendas do Caverã Alegrete. Então eu uni essa força de guerreiro, que muitas vezes as pessoas até se assustam. Assim, não, mas eu sou... É como eu digo assim, não, gente, eu sou do bem. É que eu falo coisas. Assim, eu sou uma pessoa muito bem resolvida, eu falo coisas que outras têm temor de falar. Exato. Ou de fazer. Né? E eu uso a arte hoje. A arte é a maior arma que nós temos para desmistificar esse racismo, esse preconceito ali que no Brasil é velado, né? Ele é velado, mas para nós ele é escancarado. Né? Então é por aí, Guria. Então, eu queria também tocar num assunto assim que eu gosto muito da comparação entre dois poemas. Um que é o do Oliveira Silveira e o outro que é do Jorge de Lima, que é a questão da Nega Fulô, né? Se analisarmos assim, os poemas Nega Fulô, de Jorge de Lima, e a outra Nega Fulô, de Oliveira Silveira,
é possível perceber um posicionamento diferenciado. Sim, com certeza. O Jorge de Lima tinha uma perspectiva nordestina. Ele volta a atenção dele para a memória dos engenhos, para as práticas escravocratas, a violência, opressão, humilhações e castigos, e procura mostrar a dura vida e as péssimas condições existenciais a que eram submetidos os escravos. E nesse observar, ele salientava muito os aspectos sensuais e sedutores das escravas. Então, eu vou ler Nega Fulô, tá? Primeiro, para depois nós entrarmos no debate. Eu já tenho a resposta. Tá, nós vamos depois entrar no debate. Então, Fulô é uma corruptela de flor, né? Fulô significa flor. E Nega Fulô diz assim: ora, se deu que chegou, isso já faz muito tempo, no bang do meu avô, uma negra bonitinha, chamada Negra Fulô. Essa negrinha Fulô ficou logo para a mucama, para vigiar a sinhá, para engomar para o senhor. Esta negra Fulô, vai forrar a minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa, Fulô. Esta negra Fulô. Vem me ajudar, ô Fulô. Vem abanar o meu corpo, que eu estou suada, Fulô. Vem coçar minha coceira. Vem me catar cafuné. Vem balançar minha rede. Vem me contar uma história, que eu estou com sono, Fulô. Ô Fulô, ô Fulô. Cadê meu lenço de rendas? Cadê meu cinto, meu broche? Cadê o meu terço de ouro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Ô Fulô, era a fala da sinhá, chamando a negra Fulô. Cadê meu frasco de cheiro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Essa negra Fulô. O senhor foi ver a negra levar couro do feitor. A negra tirou a roupa. O senhor disse: Fulô. A vista se escureceu que nem a negra Fulô. Essa negra Fulô. O senhor foi açoitar sozinho a negra Fulô. A negra tirou a saia e tirou o cabeção. De dentro dele pulou nuinha a negra Fulô. Ô Fulô, cadê teu senhor, que nosso senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Foi você, negra Fulô. Então agora vamos à negra Fulô do Oliveira. A outra nega Fulô. O senhor foi açoitar a outra nega Fulô. Ou será que era a mesma? A negra tirou a saia, a blusa e se pelou. O senhor ficou tarado, largou o relho e se engraçou. A negra, em vez de se deitar, pegou um pau e sampou nas guampas do senhor. Essa nega Fulô, esta nossa Fulô, dizia intimamente satisfeito o velho pai João, para escândalo do bom Jorge de Lima, seminegro e cristão. E a mãe preta chegou bem cretina, fingindo uma dor no coração. Fulô, ô Fulô! Assim a burra e besta perguntou: onde é que estava o senhor que o diabo lhe mandou? Ah, foi você que matou. É sim, fui eu que matou, disse bem longe a Fulô, pro seu negro que levou ela pro mato, e com ele assim ela deitou. Essa nega Fulô, esta nossa Fulô. Então, o que tu percebes assim de diferença entre esses dois textos? Eu acho que está muito claro. Acho não, isso aí está muito claro. Do primeiro poema, né? Até hoje a sociedade pensa assim, ela vê a negra principalmente, né, como objeto sexual, como serviçal, né, submissa, né? E até hoje, a gente até consegue ver nas redes sociais ainda o pensamento principalmente nesses do governo que estão agora. Eles são muito, muito contra negro e acham que negro não presta para nada, como é que é indolente, tem uma série de adjetivos que agora aqui não vem ao caso. E a nega Fulô do Oliveira Silveira, aquela nega
que é a verdadeira nega fulô, né? Aquela guerreira, aquela que não aceita, que não é submissa, aquela que quer lutar pelo espaço dela, né? Que ela não se aceita, ela não é serviçal, né? Ela tem dignidade. E isso incomoda a sociedade. E a negra que assume o próprio corpo, né? Enquanto que a outra... Assume e defende. Assume e defende. A forma pejorativa, como o primeiro autor, né, colocou, é terrível. E até hoje, por isso que tem essa... Até hoje, né? Tem esse estereótipo criado em cima do negro, né? O negro é bom de cama, a negra... também, sensualidade, aquela coisa toda. E não é. O negro tem umas qualidades assim. Tanto é... Ele não é superior a nada, Lenira. O problema todo é que ele conseguiu sobreviver a essas atrocidades cometidas na época enquanto escravo, né? Enquanto escravizado. Né? E ele conseguiu sobreviver até hoje e ele está lutando. E um desses negros é esse Oliveira Silveira, que ele sobreviveu para fazer isso aí, para fazer esse contraponto. Com esse primeiro aqui, que é terrível. Mas assim, o que eu também percebo... uma coisa que eu não concordei no segundo ali, do Outra Negra Fulô, foi a única coisa que eu não concordei com ele. Foi ele dizer que a era burra. Porque eu não vejo assim dessa forma. Eu vejo assim como uma mulher submissa também. Submissa a ele. Ao senhor. Exato. Ela não é burra. Na verdade, ela não... Porque naquela época, o que era feito? Os casamentos eram arranjados, né? Sim. Então, a família fazendeira rica, ela passava a filha para aquele coronel, ou fazendeiro, ou dono de engenho, e ele a tratava bem. Sim. Mas ela não tinha condições de... sair do esquema, né? Ela tinha que viver daquela forma, né? Então ele fazia isso, dava todos esses agrados para manter a senhora daquele jeito mesmo. Né? Mas ela não tinha voz também. Sim, exatamente. Ela se deixava ser submissa. Ela permitia. Sim, ela permitia, mas a meu ver ela não tinha condições de repente sair naquela época ainda não tinha, né? No passado a mulher não tinha nem condições de se divorciar, né? De pedir um desquite, que no primeiro era desquite, né? No início era desquite. Uma mulher que pedisse um desquite era considerada uma rampeira, como diziam. Isso, exatamente. Então, eu acho que essa mulher branca, ela também não tinha como sair muito do esquema. Ela não podia fazer nada. Não, o Oliveira só deu um cutucãozinho aí, entendeu? Assim, meio que, né, entre as entrelinhas. Mas, exatamente esse poema que ele fez, essa resposta, né? Foi uma coisa, assim, ó, muito bacana, assim, porque leva a mulher a dignidade, assim, a autoestima da mulher. E tira essa visão da mulher negra como apenas um objeto, como... Sim, porque até hoje, né, Lenina? Até hoje as pessoas veem uma negra bonita no carnaval, então. Os gringos vêm lá só para ver as pernas, assim, né? O corpo da mulher que tinha aquele que tinha um grupo de mulheres... Sargentelli usava isso, né? Ele explorava muito a sexualidade, né? E é uma coisa assim também, que passou também para nossos dias a questão de... Por exemplo, uma dona rica ali tem uma mulher negra e sumir alguma coisa em casa. Isso. É sempre... Só pode ser ela. Pode ser ela. Quer dizer, uma coisa que foi passando também, né? E até hoje tem, né, Lenina? Infelizmente, a nossa sociedade ela é hipócrita, principalmente as elites, né? E existe uma hipocrisia hoje na nossa sociedade, né? Que não permite que eles enxerguem a verdadeira realidade hoje de uma sociedade justa, como todo mundo gosta, né? Todo mundo quer, mas ele quer para ele, para os dele, para os outros não. Principalmente pela nossa questão negra, né, Lindy? Nossa questão negra, assim, as pessoas falam, mas que não existe políticas públicas para o negro. Questão das cotas agora, né? Eu tenho um trabalho amanhã em Rio Pardo, lá no Centro Cultural, que eu vou falar sobre isso aí. Né? As pessoas, eu não preciso de cotas, eu não precisei entrar assim, não precisou, porque de repente tu tinha um pai, né, que te sustentou. Agora, não é nenhuma ajuda, não é uma esmola, essa questão das cotas negras, é uma pequena reparação que o governo fez aí com os negros que não tiveram oportunidade de estudar. Porque quando foi a libertação, que até hoje ninguém se libertou, né? As correntes da sociedade continuam te prendendo e amarrando.
os negros saíram e não tinham para onde ir. Sim. Tem muitos que acabavam voltando para as fazendas onde já estava ali, para pelo menos tem que comer. Sim, na verdade a abolição foi no papel só, né? Porque só que até hoje, né? Deram carta de alforria, mas as pessoas não sabiam nem o que fazer com aquela carta, né? Sim, onde iam morar, iam trabalhar, iam fazer o quê, né? Não ficaram... E muito menos estudar. Ele não tinha direito a frequentar a escola. Sim. Agora há pouco tempo aí que o negro... Então houve um atraso, né, na educação da comunidade negra. Houve um atraso que a sociedade impôs. Então essa questão das cotas não é benefício, né? É um pequeno reparatório. E é um direito que o negro tem. A gente vê muitas vezes nas redes sociais, e as pessoas, teve duas meninas loiras, pouco tempo eu vi na rede social aí, elas pintando o rosto de preto, dizendo que talvez agora me aceite através das cotas. Mas tu vê o desconhecimento, a irresponsabilidade, né, de um assunto sério. Porque essa questão da negação, né, da cor é uma coisa séria. É uma coisa séria. O racismo, se a gente não discutir, isso aí vai se perpetuar. Tu sabe que eu fui jogador de futebol, né? Por muito tempo. E agora um cara que está dando uma lição está dando uma aula assim, de racismo, assim. E eu estava falando pro meus amigos que o Roger Machado, que foi jogador do Grêmio, foi treinador, agora foi do Palmeiras e está no Bahia. E isso só deu repercussão, Lenira, porque foi ao vivo. Foi ao vivo. Ali a reportagem que perguntaram para ele, né, 2 treinadores assim, onde é que se viu? 2 treinadores negros no universo de 20 times da primeira divisão, onde é que estão os outros, né? E aí entra aquela questão que ele fala assim, não existe racismo, tu tá aqui, assim, não, eu tô aqui, eu sou a prova que existe racismo, porque ele está ali e são só 2. Eu estava vendo depois, à noite, o programa de futebol na Canal Brasil, aí o Márcio Guedes, que é um grande jornalista que eu adoro ele, aí ele, para te ver onde eu quero chegar, ele falou assim, não, mas a gente tem que ter cuidado com isso aí agora, porque tem 20 treinadores, 20 clubes na primeira divisão, isso não quer dizer que tenha 10 treinadores negros e 10 brancos. Aí a gente tem que ver isso aí, tem que ter competência. Tá, mas tu tem que ter uma palavra que faltou, oportunidade. Sim. Porque se tu não der oportunidade pro negro como tu dá pro branco, como é que tu vai saber? Né? É complicado isso aí. Mas a gente tem que discutir, né, Lenira? Começa lá na escola primária lá. Sim. Né? E uma coisa que eu acho sempre assim, Lenira, que essas questões sempre vêm à tona no mês de novembro, Semana da Consciência Negra. Sim. E aí me chamam para ir para tudo que é lugar, né? A minha agenda, assim, ela praticamente está cheia. Mas mesmo tendo esse espaço, assim, tu tem que ir lá e tu tem que te manifestar. E uma coisa que a consciência, essa questão da consciência negra, do dia da data da consciência negra, foi uma batalha do Oliveira Silveira, né? Exatamente, porque tem assim, as pessoas assim, mas não tem a Semana do Branco. Claro que tem. O que é o Oktoberfest? Todos os anos que vem assim. É a festa do branco, do olho azul. Sim. E daí, né? E aí grandes festas, e outra, arruma grandes patrocínios, faz grandes festas, né? Na cidade de origem alemã, né? E agora, Semana de Consciência, tu não tem verba para fazer um evento no Lago do Zumbi. Claro. Tu não consegue apoio. Sim. Por quê? Porque as grandes empresas são de elite, né? Então, nós falamos, a gente não fala contra eles. É que eles não querem absorver, não quer, aquela coisa assim, eles negam a nossa participação, eles inviabilizam nossos projetos, porque a gente está denunciando, está fazendo uma denúncia, uma cobrança, né? Mesmo com arte, como eu faço, isso incomoda eles. Eu tenho dificuldade para conseguir dinheiro para meus projetos, tu não tem ideia, né? Eu fiz o Lancer Negro no Teatro da OSPA, né, pela Secretaria de Cultura já há muito tempo, né? Vou deixar bem claro, foi um governo de esquerda, porque esse de direita ele não gosta de cultura, hein? Só que depois aí a dificuldade foi enorme. Eu fiz João Cândido, eu fiz a musicalidade negra, né? E agora eu estou fazendo aqui essa ópera do Oliveira Silveira, que são poemas dele, a gente conseguiu musicar vários. E tá lindo, guria. Tá lindo. E não é um trabalho, como diria a minha prima lá do Rio de Janeiro, que ela chegou e falou para mim assim, ô Ney, tu tem que fazer trabalho assim para branco também. Assim,
Mas, maninha, esse trabalho que eu faço é principalmente para o branco. Porque nós Conhecer a sabemos. realidade, né? É principalmente para conhecer a nossa realidade e respeitar. Isso. E aceitar. E ver com um outro olhar. Ver isso aí. Ah, porque o teu trabalho é bonito. Ela foi no teatro assim. Mas é muito doloroso. Mas o que é que o moço negro sofrendo ali? Eu quero que o cara dê risada. Quer dizer, então, falta muita informação. Falta muita... assim, aceitação, né? Que essa coisa existe, esse preconceito, esse racismo existe. E nós temos que trabalhar, temos que dialogar, mas assim, de uma forma muito tranquila, entendeu, Lenir? Sim. Sem ranço, sem raiva, sem nenhum... Claro. Né? Porque... E tu poderia ler mais, pra gente ir para o intervalo, poderia ler mais um poema do Oliveira? Com certeza, com certeza, com certeza. Vamos fazer o Terra de Negro, Verinha. Fazer o Terra de Negro, vamos. Hoje trazendo uma grande música, artista, que acompanha a gente também. Terra de negros. Terra de engenho, negro moendo, cana escorrendo, suor amargando. Terra de Minas, negro cavando, ouro sorrindo, ouro dos outros. Terra café, cacau e milho, negro plantando, negro colhendo, esperanças renascendo. Terra distância, charqueada grande, negro se salgando. Terra quilombo, choça e mocambo, negro lutando e resistindo, se libertando. Terra Xangô, tambor de mina e candomblé, linha de umbanda, batuque e samba. Macumba é negro rezando, dançando. Terra congada, maracatu rezado, e negro representando. Terra comida, pratos baianos, quindins, quitutes, negro fazendo. Terra capoeira, rabo de arraia, negro golpeando. Terra favela, morro e miséria. E o negro nela. Oliveira Silveira. Muito bom. E vamos ao intervalo com a música escolhida pelo convidado de hoje, We Are The World, com Michael Jackson e Lionel Richie. Fiquem ligados na rádio Uniriter e no Verso e Prosa. Já já voltamos. Estamos de volta com o programa Verso e Prosa. As trilhas que você ouve são Josefina, de Ricardo Moraes, e o arranjo musical de Verinha Ortiz. E comigo no estúdio hoje está o escritor, teatrólogo, produtor e artista plástico Ney Ortiz. Vamos falar agora de sua associação Raízes da África
e ele vai ler alguns de seus poemas aos ouvintes. Ortiz, quando surgiu o Raízes da África e com que objetivo? Bem, Lenira, há 20 anos atrás, em 98, nós temos um grupo de artistas plásticos, né, porque minha formação é artes plásticas. E nós fizemos a primeira exposição, se reunimos dentro do mercado público. Dali começou a surgir o grupo Raízes da África como grupo de resistência, né, através das artes, né, porque tinha escritores, né, tinha a grande escritora Maria Helena Vargas da Silveira, que já se foi, é um ícone também, é da mesma turma do Oliveira Silveira. Tinha o Walter Borel, e vários artistas assim que pintavam, outros faziam performance, né? Então a gente se juntou, começaram a criar o Raízes da África. E aquela coisa que nós estávamos falando, vinha conversando antes, o Raízes da África não se limita só a artistas negros, compõe também o grupo artistas brancos, porque se nós lutamos e queremos uma igualdade social e racial, nós temos que ter dentro do nosso grupo também nossos irmãos, nossos guerreiros brancos, né? Alguns até ficaram emocionados quando eu comecei a convidar, porque já tinham sido excluídos, né, de alguns grupos, queriam mostrar seu trabalho. Então isso só fortaleceu o nosso grupo. Nós somos um grupo de resistência através da arte, né? Então, das minhas pesquisas sobre artes plásticas, aí eu transformei meus textos em peças teatrais, porque eu queria que as minhas telas, minhas pinturas tivessem voz, tivessem movimento. E eu só poderia fazer através do teatro. E que tipo de atividades desenvolve lá? Hoje, peça de teatro. Nós tínhamos um trabalho social até pouco tempo, mas daí faltou perna para a associação para segurar, que era com meninos da redondeza, né? Uhum. Que eu não gosto de dizer assim, querendo estar tirando eles da rua, porque vão estar fazendo alguma coisa. Não, a gente queria dar um ofício. Uhum. Né? Porque não era só um lugar assim para as pessoas ir lá, as crianças lá, bagunçar, fazer um lanche e não aprender nada. Né? Se não for assim, não me serve. Uhum. Eu não quero, assim, não tenho tempo, nem o grupo tem, para estar acolhendo criança lá só para fazer aquelas brincadeiras e né, uma recreação e não aprender nada. Então a gente deu uma parada. Agora a gente está com outro projeto lá, que para o ano que vem, que a gente quer retomar. E a gente está fortalecendo a arte. Uhum. Né? A gente está fortalecendo a arte. Nós temos um grupo de música, nós temos um grupo de dança e um grupo de professores e de jornalistas. Uhum. Né? E a gente faz muito sarau. Lá. Qual é a data que vocês se reúnem lá? Principalmente é no final de semana. No final de semana, assim, uhum. Tipo sexta, sábado, às vezes domingo à tarde. Né? Uhum. Que de acordo com a possibilidade de cada um, né? Porque eles não têm muito tempo, né? Tem uns que trabalham. Né? E todo esse trabalho procura resgatar a história dos negros. Sempre, Lenira, sempre. Né? Isso aí, ó. Enquanto eu viver, é o meu trabalho, é a minha estrada que eu escolhi para seguir. Eu estou num caminho sem volta, não Sim. tem. Eu venho fazendo isso por longos anos. Na realidade, quando eu tomei consciência disso, foi muito garoto. Eu sou natural de Uruguaiana e eu não sabia, não tinha noção. Eu tinha 7, 8 anos, mais ou menos. E eu fui convidado na escola para fazer um teatro. Aí vem esse meu gosto também por teatro. Uhum. E eu cheguei em casa bem feliz, né? Falei para minha mãe, eu vou ser protagonista de uma peça de teatro. Mas o que tu vai fazer, meu filho? Assim, eu vou fazer o feijão. Aí ela me olhou. O quê? Sim, eu sou o feijão. E aí ela assim, não. A minha mãe foi lá na escola, não, mas é que eles estão fazendo isso contigo, porque vão te apelidar. Mas a moral da história, eu era feijão porque eu era mais tranquilo, eu jogava futebol, eu corria, entendeu? E tinha uma loirinha que fazia abóbora e a outra mais branquinha fazia o arroz. Então, qual era o significado dessa peça, assim? Era essa união, né? Porque se tu botar um arroz na mesa, era questão da alimentação, né? Uhum. Que fortalecer as crianças do colégio, tu não te sustenta com arroz. Botar uma abobrinha também não se... Agora, se tu botar um feijão, uhum. O feijão te dá uma segurança, assim, te dá uma Sim, força, assim. Agora, tu imaginou, tu bota os três.
um feijão, uma abobrinha e um arroz. Aí tu vai ter um banquete. Força. Né? E o que quer dizer a moral dessa história assim? É união. É união, claro. É do negro, do branco, do amarelo. Do amarelo. Né? Que é aí que fortalece, né? Uhum. Em relação à tua poesia, ela contém essencialmente a temática negritude. Que tipo de verso tu faz? Olha só, eu sou muito eclético. Né? Na minha pintura eu sou surrealista, mas no texto eu sou bem eclético. E o mote sempre vai ser essa questão afro, né? E tu pode... Posso, sim. Falar sobre... Mas eu transito também no texto umas coisas bem surrealistas que chama-se escriptos. São vários escritos que eu faço que já vai estar lançando o livro aí. Pode vamos fazer o afro, vamos. Uhum. Em minha cabeça rufam tambores de várias tribos africanas, homenageando na Umbanda a doçura dos pretos velhos, a persistência dos caboclos, a magia do povo do Oriente. Com o olhar fixo em minha fé africana, sinto minha trajetória iluminada pela clave de sol. Em busca do crescimento espiritual, eu sou a magia, eu sou o encantamento, eu sou a luz, eu sou mensageiro dos orixás. Em minha orelha, a corrente aberta que aprisionava minha arte, minha música e minha vida. Folhas verdes sussurram em meus ouvidos. Vejo o encanto de Odara. Sua beleza é a iniciação de uma mulher afro na religião africanista, relacionada com as coisas da natureza. Para aqueles que praticam o mal na religião africanista, pinto numa grande tela branca o meu silêncio, que é sustentado pelas minhas raízes, pela minha crença, pelos meus ancestrais. Sou negro, sou branco, sou raízes da África. Tem mais algum que tu queira falar? Só mais o último aí? Vamos... Tem. Eu poderia ficar aqui o tempo todo. Né? Porque eu acho importante, né, essa questão do texto, né? Eu fazia aqui o bambu. É um trabalho, assim, eu fiz questão, gente, de trazer meus originais. Hoje eu estava juntando alguma coisa lá, até a importância do programa, que esses textos aqui, eles podem ser trabalhados nas escolas, né? Vamos bambu de novo, velho. Bambu. Bambu porongos. Negro bantu, negro do Congo. Bambu porongos. Negro bantu, negro do Congo. Bambu fogo. Matas. Áfricas. Bambu tambores. Danças. Bambu lanças. Caças. Bambu guerra. Guerra entre irmãos. Vitória, derrota, escravidão. Bambu, tráfico, sequestros, oceanos, velas, negros em porões imundos, morte em caravelas. Bambu, máscaras, negro do mundo, negro do Alasca. Daqui de lá, se ferra e se lasca. Bambu. Bambu, África, sisal. Brasil, Brasil, negro no sal. Bambu porongos, charqueadas, facas afiadas, feitor, couro, carne salgada. Negros fazendo fortuna pro Senhor. Bambu. Bambu manhã, manhã orvalho, geada, sol, chuva, colheita, camperiada. Noite, noite breu, açoite, gemidos, lamentos, cânticos, rezas e batucadas. Bambu revolução, lanceiros negros, promessa de libertação. Bambu pontiagudo, rasgando pele inimiga na escuridão. Bambu. Bambu cerro porongos, massacre imperial, sangue na sanga, traição, corpos de lanceiros negros estendidos no chão. Bambu porongos, negro bantu, negro do Congo. Bambu porongos, Oliveira Silveira, Guarani Ortiz, Bambu, Otelo, Shakespeare, Orfeu, negro europeu, negro sou eu, negro sou eu, negro sou eu, lanceiro negro sou eu. Lindo, lindo. E o verso e prosa de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença do escritor Ney Ortiz e da Verinha, nossa
música de nosso ilustre, então, convidado. E lembrando que na produção e apresentação tivemos Lenira Pereira, na mesa de rádio Emerson Garcia e na supervisão Roberto Belmonte e Gabriela Almeida. Estejam conosco no próximo sábado, às 20 horas, quando estaremos conversando com o próximo convidado. RD Uniriter, inovação em jornalismo acadêmico.